a luta ideológica pelo orçamento. Especialmente a vocês da família, eu decidi fazer essa explicação bem resumida. Nessas últimas semanas, temos visto bastante notícias sobre as investidas da sociedade, ou parte considerável dela, contra o parlamento brasileiro. E centram suas críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Vídeos produzidos por inteligência artificial com duras acusações contra o parlamento, alegando, entre outras coisas, que este Congresso é o inimigo do povo brasileiro. Usando a hashtag Congresso Inimigo do Povo, os vídeos, curtos ou longos, têm alcançado milhões de visualizações. O que está acontecendo de fato, eu pergunto? Já te adianto que isso tem impactos significativos nas nossas vidas. Vejamos. Estão em jogo 3 frentes de luta. O Congresso da Mamata, querendo manter ou, se possível, aumentar suas regalias. Os partidos de oposição votando contra os projetos de interesse da população, principalmente da população mais pobre, e o próprio presidente da República, que é o governo, tentando gerar mais arrecadação para manter seus compromissos com os programas sociais, como Bolsa Família, Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, e também verbas destinadas à educação, saúde, transporte, habitação e outras áreas cruciais da população. Nesse triângulo raivoso, o governo puxa para um lado, enquanto os outros dois puxam para o lado contrário aos pobres. Então, enquanto o governo quer aprovar seus projetos, aumentar a arrecadação para melhorar a vida das pessoas, os deputados e senadores da oposição, aliados aos parlamentares, que, além de tudo, querem manter suas regalias ou as benesses daqueles grupos que eles representam, são fortes, são mega empresários, banqueiros e outros tipos de interesses que eles querem manter. Ou seja, o governo sozinho nessa disputa em favor dos pobres, sozinho nessa disputa, o governo sozinho. Bom, este governo, ele tenta aumentar a arrecadação para cumprir seus compromissos com a classe trabalhadora. E é essa classe que carrega esse país nas costas. Mas tem uma lei de 2016 que fala do teto de gastos, que é uma emenda constitucional número 95 de 2016, que diz que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Essa lei é excelente, porque ela evita que o país fique endividado e chegue a um ponto de insustentável. Então, ela é boa. Só que aconteceu o seguinte, desde 2015, o Congresso Nacional, através de seus presidentes, como, por exemplo, Eduardo Cunha, 2015, Rodrigo Maia, 2018, Arthur Lira, depois. Então, esses presidentes da Câmara, eles exigiram do governo federal, do presidente, uma fatia cada vez maior do orçamento, através do que eles chamam de emendas parlamentares. Isso sempre houve. Essas emendas eram emendas bem menos volumosas e dava para o governo poder flexibilizar suas votações na Câmara, no Senado, e também permitia que os senadores e os deputados pudessem custear algumas despesas lá
nas suas bases eleitorais. Só que em 2020, o governo Bolsonaro abriu a torneira. Elas se tornaram muito maiores, muito além do que deveria. Praticamente o Poder Executivo dividiu o seu orçamento com o Parlamento. E quem leva a culpa de tudo é o Executivo. Se a saúde vai mal, é o presidente que é culpado. Se a educação vai mal, é o presidente que é culpado. Se não tem habitação, se não tem saneamento, se não tem essas coisas, tudo é culpa do presidente. Se a segurança vai mal, é culpa do presidente. Mas o Congresso abocanha 50 bilhões atualmente com essas emendas parlamentares, obrigatórias agora por força de lei. E o governo não consegue reaver. Por quê? Porque Bolsonaro abriu a torneira em 2020. Ele estava a ponto de sofrer impeachment. Então, ele teve que se aliar ao Centrão, né, que são os mamadores, né, que são o que há de pior nessa política. Eles jogam para os dois lados. Se estiver dando dinheiro aqui, eles vão. Se estiver dando dinheiro ali, eles vão. Então, exigindo cada vez mais direito de receber essas emendas parlamentares. Então, você vê que no ano passado, em 2024, cada deputado recebeu quase 38 milhões só em emendas. Isso aí não estou me referindo ao salário deles e às verbas a que eles têm direito, não. Tá? Naquela época, em 2020, Bolsonaro ia sofrer o impeachment, né, como eu falei, e então decidiu se aliar ao Centrão. O que ele fez? Distribuiu cargos para o senhor Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto e outras raposas do Centrão, muitos cargos de segundo escalão, principalmente, né, porque os de primeiro escalão já estavam todos ocupados, né, principalmente por militares. E foi nesse momento que Bolsonaro se vendeu, além de permitir a legalização do orçamento, das emendas bilionárias para o senhor Arthur Lira. E aí nascia o orçamento secreto. Foi quando Bolsonaro se vendeu seus eleitores, vendeu o Brasil para um Congresso corrupto e guloso, contrariando tudo que havia dito de não se aliar ao Centrão. Quem não lembra do general Heleno cantando aquele samba? Se gritar, pega Centrão, não sobra um, meu irmão. E aí, como se não precisasse, né, desse bloco político canceroso do nosso sistema político. E que todo presidente que entra lá tem que se submeter a eles. E eles sempre são maioria. E agora está difícil, está mais difícil porque a verba bilionária, as emendas estão nesse nível de 50 bilhões, o mesmo que o Executivo gasta. E o Executivo tem muito mais despesas. Então, gente, isso é injusto, isso tem que acabar. Por isso, essas críticas nas redes sociais, esses vídeos, porque as pessoas estão vendo a dificuldade que o governo está tendo para poder manter os programas sociais e o mínimo de justiça para as pessoas, né? E depois que Bolsonaro entregou o orçamento, a metade do orçamento para o Centrão, para o Congresso, ficou muito difícil retomar. Por quê? Porque virou lei. E essa fatia robusta, né, fica indisponível para o Executivo, para o governo federal. Então, é difícil a situação do presidente, seja ele qual for. Se o presidente quiser aprovar algum projeto, ele tem que abrir as pernas e adiantar essas emendas para que eles possam, né,
teoricamente, mandar custear despesas diversas lá nos seus municípios, nos seus estados, fazendo algo bom, né? Teoricamente bom. E está havendo muita corrupção também, porque não há assim uma lei rigorosa que obrigue esses deputados a dizerem exatamente quanto custou cada etapa do projeto que eles financiaram, para onde foi cada parte desses milhões que eles utilizam. Então, fica difícil você governar nesta situação. Diante disso, o governo tenta compensar o furo do orçamento, aumentando impostos sobre os ricos, porque os ricos não pagam o que deveriam pagar. Nós, pobres e classe média baixa, é quem pagamos a maior carga de tributos. Mesmo assim, o governo, antes de aumentar os impostos, já tentou reduzir isenções fiscais de empresas que não precisam mais desse incentivo, né? E se você somar o total de incentivos fiscais, ou seja, de empresas que recebem incentivos de não pagar imposto, o somatório disso dá 860 bi por ano. Imagine esse dinheiro todo sendo investido em programas sociais, em investimentos na educação, na saúde, no transporte. Um governo que gosta de investir no social, como o atual governo. O governo já tentou taxar os dividendos, que são aqueles lucros de investidores, lucros líquidos, né? Que eles recebem das empresas, né? Que eles aplicam lá o dinheiro em ações, em títulos, em diversos tipos de aplicações financeiras e recebem milhões em dividendos e eles não pagam imposto nenhum sobre esse lucro líquido que eles recebem. E em todos os países do mundo isso é cobrado, isso é taxado. Aqui no Brasil não querem pagar. E o Congresso barrou. Já tentou também, o governo já tentou conversar para reduzir as emendas parlamentares, para diminuir um pouco esse envio de verbas aos deputados e senadores. Não aceitaram, essa é sagrado para a gente. Eles barram tudo o que venha afetar os ricos ou seus próprios benefícios, né? Mas votam contra tudo o que beneficia os pobres. Jornada 6x1, que tem um projeto para que os trabalhadores possam ter 2 dias de descanso na semana, eles querem que tenha apenas 1. E estão votando contra a intenção do governo, dizendo que não dá certo. Então, quer dizer, você, trabalhador, que tem direito a descansar 2 dias, a ter 2 dias de contato com seus familiares, com seus filhos, com seus netos, está difícil aprovar isso, porque os deputados e senadores, a maioria deles vota contra. O governo também tentou isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais, não pagar nada. E quem ganha de 5 e 7 mil reais vai pagar assim, um pouco menos, bem menos. Também não aprovaram, nem botaram em votação ainda. Porque vai beneficiar pobre, eles não querem. Porque, em contrapartida, o governo tentou, vou tirar dos ricos para deixar os pobres isentos, né? Para facilitar a vida dos pobres. Em torno de 200, 300, 400 reais a mais no salário dessas pessoas, né? Pode ser a prestação de um eletrodoméstico, pode ser uma academia para a família. Então, tudo isso são gastos que poderiam beneficiar os mais carentes, mas eles não querem. Houve uma votação também para diminuir a conta de energia elétrica. Esses deputados votaram contra, votaram para aumentar. E agora a gente vai ter um aumento aí
em torno de 120 a 150 por ano na nossa conta de energia elétrica, porque esses deputados da oposição votaram para aumentar. O governo queria diminuir. Quando houve a votação da reforma tributária, quando teve aquela proposta, uma das propostas era zerar os impostos da cesta básica, né? Eles não queriam. Mas quando viram que seria muito escandaloso dizer que não, então eles acabaram aderindo e votaram a favor de zerar os impostos da cesta básica. Isso vai só entrar em vigor a partir do ano de 2027, quando a reforma tributária vai começar a entrar na prática, no orçamento, na economia brasileira. E vai melhorar muito mais. Mas o esforço para isso foi todo da base governista, do governo federal, porque quer beneficiar os pobres. E aí o Congresso, com essa desculpa, que não pode aumentar os gastos, e eles barram todos os projetos que beneficiam os pobres, porque diz que vai aumentar os gastos, que o governo está gastando muito, que o governo precisa economizar, e assim, com apoio de grandes personagens do cenário político e do cenário econômico, como a senhora Globo, cujos donos são bilionários, ganham milhões e até bilhões em investimentos, né? Os banqueiros, os grandes investidores, os principais produtores do agronegócio que ganham bilhões nessa brincadeira. Enquanto isso, enquanto fala que o governo é gastador, o senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, o tal inimigo do povo, ele está apresentando projetos que criam mais 18 deputados federais, vai passar de 513 para 531, e com isso além disso, ele fez um projeto, está sendo criado esse projeto para acumular o vencimento deles como deputado e senador com as aposentadorias que eles adquiriram nos seus mandatos anteriores. Porque todo deputado que, depois que exerce o seu mandato, ele, se quiser, ele se aposenta. É mais uma regalia que eles têm. Enquanto o brasileiro precisa trabalhar 35, 40 anos, eles, 4 anos de mandato, já têm direito a uma aposentadoria. Imagina, gente. Integral, não é descontado nada, não. Aí ele fez esse projeto para acumular a aposentadoria com o salário atual de deputado. Aí, se dá 46 mil, vai ganhar quase 100 mil de remuneração mensal. E o teto é o quê? O teto é o quê? 46 mil. Está lá, está na Constituição. Mas eles querem aumentar. Aí o teto só vale para o presidente da República, o teto de gastos. Para eles não vale. É muita injustiça, gente. E essas medidas que ele quer aprovar vai gerar o efeito cascata. Isso vai repercutir, vai refletir lá nas câmaras de vereadores, em cada município brasileiro. Se tem 15 vereadores, vai aumentar para 17, 18, né? Proporcionalmente. E vão aumentar os gastos, também os deputados estaduais vão também querer fazer o mesmo. Imagina, no final da linha, quanto é que isso vai dar de despesa a mais? Isso aumentando o número de deputados e também os salários acumulados. Porque tudo isso vai ser copiado a nível municipal e a nível estadual também. Você acha isso justo? Independente de você ser de esquerda ou de direita, do seu perfil ideológico, o que você acha disso? Isso é justo? Vale tudo? Está na hora de lutar contra essa gente.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E sabe o que eles querem? Que o governo retire recursos da educação, dos programas sociais, tal. Se ele quiser economizar, que ele faça isso, porque eles não vão abrir mão dos seus privilégios. Eles querem inviabilizar a governabilidade. O que isso quer dizer? Tornar o governo Lula inviável. E aí com muitas falhas, né? Porque não vai ter dinheiro para pagar muitas coisas, para fazer muitos investimentos, né? Para melhorar a vida das pessoas. Aí nas próximas eleições eles vão ter grande chance de ganhar, para presidente principalmente. Mas a gente tem que aprender a votar. Votar em quem realmente trabalha para o nosso bem, não em quem fala que é nosso amigo. A gente tem que verificar de fato quem trabalha, quem faz, quem está do nosso lado realmente. E por isso o governo Lula entrou no STF, tentando reaver o seu direito de governar. Né? Os vídeos vão continuar, mesmo contra a Globo, os banqueiros, os mega empresários, os grandes investidores financeiros e principalmente o Congresso inimigo do povo pobre. Veja bem, o Brasil tem 220 milhões de brasileiros, mas somente 141 mil de brasileiros, só 141 mil detêm mais de 75% do poder financeiro. Essa renda, o dinheiro está concentrado na mão de 141 mil pessoas, apenas num universo de 220 milhões de pessoas. Veja o tamanho da desigualdade. É justo isso? E muita gente indo para a rua para trocar o presidente achando que ele é culpado de tudo. Tentaram dar um golpe de Estado para destituir um governo eleito democraticamente. Como se ele fosse o culpado desse mar de desigualdade, de injustiça em que vivemos no Brasil. Está na hora de aderir a esta causa. Não tem direita nem esquerda aqui. Tem injustiça e desigualdade. Vamos aproveitar a hora para acabar com a mamata dessa gente. Temos que acreditar.